Bom dia a todos. Bom dia, Margarete. Bom dia, André, Bom mais dia, uma vez aqui. Carla. Bom dia, André. Bom dia, bom dia. Estamos mais uma vez com vocês nesse domingo com Café com a CF e hoje o tema é a desgraça real. Mas antes de falar do tema, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, eu espero que todos estejam bem em suas casas e se sintam cada vez melhores, né, a partir de agora, com a vibração e a energia dos nossos mentores espirituais. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo e percebendo essa energia que nos envolve, toma nosso lar e enche toda a nossa residência de amor e esperança. Vamos nos permitir que nesta manhã de domingo, mais uma vez Café com a CF, possamos todos se deliciar de mais um ensinamento. Então pedimos amparo espiritual a Deus, através dos nossos mentores e amigos, para que possam nos guiar e nos orientar da melhor forma possível, para que a gente possa passar a mensagem e todos, onde quer que estejam, recebam essa energia com muito amor e carinho. Então, damos por iniciado mais um doutrinário no domingo. E assim seja. E assim seja. Então, a desgraça real está no capítulo 5 do item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fica se perguntando que tipo de desgraça é essa que o Espiritismo está nos chamando a atenção, né? A gente tem comumente, a gente pode relatar na nossa existência diversos dessabores que a gente já passou e a gente caracteriza como desgraça, né? E o que vocês acham que realmente é essa desgraça? O que verdadeiramente o Espiritismo vem nos esclarecer à luz disso, das verdadeiras desgraças? Me digam. Eu vou pedir um parêntese para eu abrir o Evangelho aqui e ler o primeiro parágrafo do capítulo, que eu acho que aí ele nos dá uma luz, né? Do que a gente acredita ser a desgraça. Ele faz um resuminho sobre isso. Então, o Evangelho nos diz o seguinte: todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, o supõem. Eles os veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas de um mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta sua nudez, sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato, né? Então, quando a gente vê realmente, quando a gente pensa em tudo assim, várias coisas ruins, a morte de um ente querido, a falta de um recurso financeiro para realizar um desejo, tanta coisa que a gente pode enumerar, em que muitas vezes a gente se sente desgraçado, vamos dizer assim, né? Menos favorecido. Mas se a gente olhar em todos os ângulos, a gente vê que tudo reporta a questão material, né? Tudo é aquela coisa de que a gente é muito ainda matéria, muito ainda apegado às coisas materiais. Então, a gente enxerga que tudo que está nos faltando, ou que tudo que ruim que aconteça, seja uma coisa que a gente está sendo desfavorecido, vamos dizer assim. E, na realidade, a desgraça não é nada disso, né? Na verdade. E é isso que o tema vai nos abrir a mente
a gente ter a compreensão do que realmente seria a desgraça, saindo desse mundo, dessa visão acanhada que a gente tem aqui na Terra. Mais uma vez, o Evangelho se faz assim como um ditame, né, nas nossas vidas, porque o orar e o vigiar, ele se faz tão presente, tão necessário para a gente evitar que a gente caia nessa desgraça real. Por quê? Porque se a gente começar a controlar nossos impulsos, começar a controlar nossos pensamentos, nossos maus procedimentos, a gente pode realmente evitar cair nessa desgraça real. Quantas pessoas, né? Quantos episódios a gente vê de decisões tomadas em questões de segundos que você vai adquirir um débito tão grande que você vai ter que passar por reencarnações, para você aprender a ter um bom procedimento de algo que, se você tivesse pensado um pouco, tivesse segurado um pouco suas emoções, se conhecesse um pouco, você evitaria. Então, para mim, isso fica muito, muito claro, sabe? Que a gente tem que buscar mesmo nossa reforma íntima, orar e vigiar para que a gente não caia nessa desgraça real. Porque é uma questão de segundo, que a gente pode, um minuto de loucura, a gente pode tomar uma decisão que pode nos comprometer muito, tanto nessa vida como nas outras. Na verdade, o capítulo nos aponta em que de que forma a gente enxerga essa desgraça real, né? Que às vezes realmente a gente enfrenta um infortúnio, né? Muitas vezes. Mas esse infortúnio geralmente tem um porquê, tem um propósito. E dentro desse propósito que é divino, né? A gente às vezes fala, poxa, por que isso está acontecendo comigo? E dentro desse propósito, a divindade, aquilo ali não é uma coisa ruim. Qualquer coisa que a gente passe na vida da gente, como diz, uma folha não cai sem a permissão do Pai. Então, tudo que nos envolve, tudo que acontece ao nosso redor e que acontece com a gente, nada mais é fruto da vontade de Deus, principalmente para nos transformar, como você disse, André. Muitas vezes, por um ato errado, por uma escolha errada que a gente fez, a gente se vê dentro de uma situação. E é diante disso que Deus toma para que a gente aprenda, para que a gente se corrija. Então, quando às vezes a gente acha que uma coisa é algo ruim que está acontecendo na vida da gente, aquilo ali, na verdade, é um propósito que Deus coloca na nossa vida para que a gente enxergue um caminho errado que a gente está tomando. Nem todo mal é mal, né? Nem todo mal é mal. E é isso que o capítulo vai mostrar a gente, o que realmente é essa desgraça real, que não é nada do que a gente falou aqui até agora, né? Vocês estão falando aí, e eu estou aqui, sabe? Percebam que quanto é difícil para nós entendermos o que realmente é uma desgraça verdadeira no conceito que traz a doutrina espírita e real, né? Aos olhos de Deus, digamos assim. Aí vocês falando, eu fui buscar no dicionário. E tá lá assim, aqui, né, na internet, substantivo feminino, perda das graças, das boas relações que se tem com alguém, desfavor, acontecimento lamentável, funesto, infortúnio, desventura, condição de infelicidade, desdita, tsunami foi uma desgraça sem precedentes. E aí a gente veja quanto é difícil o conceito, ter uma consciência desse conceito da verdadeira desgraça para o que a gente habitualmente conceitua como desgraça, né? Como vocês falaram aí. Qualquer coisa que me deixe infeliz, sem graça, eu acho que é uma desgraça. E o Evangelho vem desmistificando isso e trazendo um outro conceito, que na realidade, aquele ato que tem uma consequência negativa é uma desgraça. Porém, aquele ato que a gente acha que é ruim, um acontecimento ruim, que tem uma consequência positiva, ela não é uma desgraça que a gente pode conceituar. Aí o segundo parágrafo, voltando ao Evangelho que Margarete leu aí, diz assim, só para a gente entender,
Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dispondo os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Então, a gente pode até comparar o tsunami ou uma tempestade que teve uma consequência, olha, devastou, matou várias pessoas, não sei o que, mas no final, lá, o resultado dela acabou sendo um resultado positivo. A gente não consegue ver, a gente só mensura aquilo pelo aquele momento que me causou dor ali naquele instante. Aí eu pergunto para vocês, as nossas frustrações, as nossas carências físicas, não já são suficiente motivo de sofrimento? O que é que vocês acham? Sim, né? Já são motivo, mas o pior do que isso é as consequências de certos atos que a gente toma na vida da gente, né? Então, assim, foi o que André falou no início, que muitas vezes tem procedimentos que a gente toma na vida da gente que são muito mais... a gente infringe muito mais a lei de Deus do que o próprio sofrimento que a gente passa. Então, quando a gente pensar em uma conduta, quando a gente pensar em um crescimento, em um progresso moral e espiritual, a gente tem que sempre olhar a consequência de qualquer ato que a gente tome. Então, sofrimento, dor, tudo que a gente passa é fruto de alguma escolha errada ou é consequência de algum ato que eu tomei, seja nessa vida ou seja na vida passada. É consequência. Mas esse sofrimento, ele vai ter um resultado positivo, porque é através dele que eu vou corrigir um erro, que eu vou e tudo que eu fizer e tudo que eu agir aqui, eu tenho que pensar na consequência do que aquele ato vai causar, mais do que o ato em si. Porque, por exemplo, eu posso, quando você falou assim das situações de desgraça, de desastres, né? Aí a gente entende que foi um desastre naquele momento, mas que teve uma consequência positiva no final. Mas tem coisas que, por exemplo, eu tenho que fazer, que levar um filho meu para tomar uma injeção. Vai doer naquele momento, a dor é uma coisa simples, vai doer, mas esse sofrimento que eu estou causando para ele tem uma consequência positiva. Ele vai sentir aquela dor, mas aquilo ali é um bem para ele. Né? A gente vai se submeter a uma cirurgia que é de saúde, eu vou sofrer, eu vou passar pelo pós-operatório, mas é uma necessidade para que eu tenha um resultado positivo. Então, tudo que a gente fizer na vida da gente, a gente não pode olhar só o ato de perto, mas olhar de longe o que é que aquilo vai gerar, não é que consequência aquilo vai gerar. Lembrando que a gente, às vezes, não tem a resposta dessas consequências de imediato. Ou até coisas que acontecem hoje, a gente não consegue achar as respostas. E aí é onde eu pergunto a vocês, o que é que a gente pode... o que é que pode ser ditoso ou não ditoso para um homem em relação a essas respostas? Veja que você usou o exemplo de uma vacina. Então, a gente tem como mensurar essa consequência quase, né? O resultado dela posterior. Mas tem coisas, tipo até o tsunami, coisas graves, assim, que a gente fica assustada, arrasada pelas consequências que ali momentaneamente teve, mas a gente não sabe ver a longo prazo o que aquele resultado vai ter com aquelas pessoas, até a união, né, daquelas pessoas ali em prol de uma comunidade, ou toda uma nação em prol daquela comunidade que foi devastada ali. Então, a gente não consegue mensurar, às vezes, de imediato, uma coisa que parece grandiosamente desastrosa, né? Desfavorecida, enfim, um desastre, né? Um exemplo simples, por exemplo, quantas histórias a gente ouve? A pessoa está indo para o trabalho, acontece algum acidente, furou um pneu, e lá na frente teve um desastre bem grande que ele se livrou de estar naquele acidente lá da frente. Então, naquele momento em que ele furou o pneu, ele se lamenta, ele se revolta, ele acha que ele foi desfavorecido, que ele vai perder o emprego, mil coisas. Não seria muito pior ele perder a vida num desastre que teve na frente dele? Então, assim, às vezes a divindade, ela usa outros meios para nos segurar, para que a gente não tenha uma consequência maior, né? Claro que esse ato não é
um ato de escolha da pessoa, não foi porque ele escolheu não ir, ele foi, de uma certa forma, o que ele achou que era uma desventura, que ele estava sendo desfavorecido, foi uma dádiva que foi criada. Quantas pessoas deixam de viajar, perdi o voo e o voo caiu, entendeu? Então, claro que isso aí não é ato da escolha da pessoa, mas é uma forma de a gente entender que muitas coisas que acontecem quando a gente acha que é um horror, poxa, perdi meu voo, perdi minha reunião, perdi isso, perdi aquilo, e está lá vivo. Quando ele olha de longe a situação, ele não perdeu a vida. Então, aí a gente passa a dar menos importância a algumas coisas que acontecem e passa a deixar de ter essa visão limitada sobre determinadas coisas que acontecem na vida da gente e entender que o que a princípio parecia um horror foi uma providência divina, né? Eu fiquei só observando a fala de vocês e como a gente tem uma visão limitada e imediatista das coisas, né? Porque a gente não sabe definir nem felicidade nem infelicidade, né? A gente julga algumas coisas que é felicidade e a gente fica em busca de saber o que é infelicidade no ponto de vista humano, né? A gente só que aí o que é que acontece? Tanto a felicidade como a infelicidade vai depender da nossa conduta no nosso momento presente, né? Nas encarnações que a gente tem. Então, que a gente tenha mesmo esse cuidado, tenha essa busca da nossa reforma, da nossa busca em ser um homem de bem, né? Passa muito por isso, porque a maioria dos infortúnios, se a gente for avaliar, das coisas mais simples, as maiores que acontecem muitas vezes com a gente que procurou, a gente que quis aquele caminho, achando que estava em busca de uma tal felicidade, né? Muitas vezes a gente está indo em busca da nossa infelicidade, estamos caminhando para o abismo. E aí, como a nossa visão, né, é sempre imediatista, sempre limitada, a gente termina muitas vezes se perdendo se a gente não tiver essa busca da gente estar em comunhão com o divino, de estar buscando esse caminho, de estar experimentando esse contato, né, que é individual, que a gente só vai trilhar esse caminho percorrendo de verdade e bastante reflexão. A gente tem que refletir todos os dias e no final da jornada, quando a gente botar a cabeça no travesseiro, o que é que eu fiz para evitar a desgraça na minha vida ou dos meus familiares, das pessoas que me cercam. Então, depende muito da gente nessa busca, nesse vigiar mesmo, nesse vigiar e orar todos os dias para que a gente não caia nessas armadilhas. Que nós mesmos, muitas vezes, calçamos para a gente, colocamos nos nossos caminhos. Mas será que que vocês falaram aí, será que os valores estão invertidos? Esses valores do mundo estão invertidos? Diante do que a gente falou aqui agora e do que você disse que é felicidade, o que a gente acredita, o que é coisa boa, coisa ruim. Então, diante disso aí, e aí Na diante do que a verdade, gente acredita que é desgraça e o que não é realmente desgraça, esses valores estão invertidos, é isso? na verdade, decorre da nossa ignorância, né? Porque o nosso objetivo aqui na Terra seria o de amar o próximo, né? De se amar, da gente ir buscando trabalhar nossas má tendências. Só que a gente vive nesse caldeirão aqui que a gente termina se perdendo no caminho e seguimos em busca de falsas felicidades, seguimos, não é aqui fazendo uma apologia à não vida material. A gente já discutiu isso anteriormente, a gente sabe da importância, mas aonde nosso coração está, né? Aonde é que nos leva o nosso coração?
Quando a gente começar a olhar para dentro, quando a gente começar a olhar que somos todos iguais, aí a gente vai começar a entender qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, que é um cuidar do outro. Eu acho importante, diante da tua fala, André, a gente compreender, o ponto de partida seria a gente ter uma compreensão, né, da vida futura. Então, quando a gente compreende que existe essa vida futura, às vezes coisas que a gente dá tanto significado, que é essa questão material, tanto valor, a gente passa a colocar ela como segundo plano, porque, conforme o Evangelho, a fraternidade, o amor, né, e a caridade são pontos que devem ser primordiais na vida do ser humano. Então, infelizmente, a gente ainda é muito materialista no sentido de, muitas vezes, dar mais valor ao ter do que ao ser. Então, quando a gente ainda tem essa visão acanhada, essa falsa compreensão de que o que vale é o que eu estou vivendo aqui agora, e eu preciso trabalhar, e eu preciso comer, e eu preciso sobreviver, e vai deixando sua vida ser levada por essa onda de materialismo e de que eu preciso melhorar, eu preciso ter mais, aí a gente se perde. Aí, muitas vezes, por egoísmo, porque eu quero ter um carro melhor, porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero arrumar. Aí você começa a entrar nessa onda materialista, que é esse lado que está errado, porque não é errado você ganhar mais, você ter mais, mas ter mais, ganhar mais, de uma forma fraterna, de uma forma onde eu possa ter um olhar caridoso para meu irmão, porque ele que é menos favorecido, e eu possa também acolhê-lo, né, e ajudá-lo. Então, quando eu parto a entender que existe uma vida futura, a compreender que isso aqui é uma passagem, e que essa passagem aqui eu tenho que ter de uma forma fraterna, caridosa e amável. Então, o material é importante no sentido de sobrevivência e de progresso da vida material, mas não o principal e o que é mais necessário para mim, porque não é o objetivo da gente viver apenas para a matéria, e sim usufruir dela do melhor que ela pode me dar, mas não esquecendo que o ser é mais importante. Em cima do que você disse aí, o que seria, então, infelicidade? E aí eu já pergunto a complemento, porque você já introduziu ela, é errado, ou melhor, é certo eu usufruir, né, as coisas da vida de forma sadia? É certo ou é errado eu usufruir as coisas que tem no mundo de forma sadia? E o que seria a infelicidade? Fábio. Existe, quando a gente fala de visão do que é felicidade e do que é infelicidade, isso é uma coisa muito particular, porque, às vezes, felicidade para um é ter o que comer, e, às vezes, felicidade para outro é ter um carro importado na garagem. Então, essa questão de felicidade, quando a gente coloca na matéria, né? Eu sou feliz porque eu tenho, eu sou infeliz porque eu não tenho. Aí a gente está errado, porque muitas vezes, se a gente tiver uma visão em relação à vida de Jesus, ele foi um ser muito simples, mas ele foi muito feliz, porque ele pôde utilizar a vida dele para amar o próximo, para ser caridoso, para contribuir para que as pessoas possam crescer moralmente, espiritualmente. E a vida dele foi uma vida de doação. Então, a felicidade é particular, quando eu digo, porque depende da visão que a gente tem de futuro. Porque, às vezes, não é eu ter alguma coisa, mas é eu poder contribuir de alguma forma. Quantas pessoas que podem ter um ato caridoso se sente tão feliz, às vezes ela não deu muita coisa, deu uma palavra, ela foi no hospital, ela confortou aquela pessoa com o olhar, com a palavra, com carinho. Quantas pessoas não têm, que está ali no lado do irmão velho, que não tem um parente que vai visitar? Então, quando tem alguém voluntário que vai lá, que conversa,
às vezes a pessoa só quer aquilo. Então, assim, felicidade é uma coisa muito... Felicidade e infelicidade é uma coisa muito pessoal. Mas a gente precisa mudar a visão da gente em relação a isso. Porque quando a gente partir a entender que a felicidade não é essa vida agitada, vã, que muitos levam, porque essa vida aqui é de ter as coisas, de sair, de ir para a festa, de curtir as coisas, os prazeres que o mundo me oferece, é rápido, é só aquele momento. Mas a felicidade de você saber que você mudou a vida de outra pessoa, a felicidade de você saber que você contribuiu positivamente na vida do outro, você vai levar para o resto da vida. Você não vai ficar só nessa vida aqui. Você vai levar pela eternidade. Então, quando a gente parar de ter essa vista acanhada do que realmente é uma felicidade, porque é a felicidade que o Cristo veio pregar na Terra, né? Quando a gente passar a enxergar isso de uma outra forma, a gente vai conseguir ser feliz, mas ser feliz não porque eu estou tendo um carro novo ou porque eu estou depositando essa felicidade em algo material. Tentando responder, Carla, as suas duas perguntas, a vaidade, né? Acho que um dos pontos mais que nos leva a essa sensação de infelicidade é a nossa vaidade, as nossas expectativas, e aí a gente termina se frustrando porque a gente cria um cenário, cria um mundo, muitas vezes, que está inalcançável para a gente, e a gente fica alimentando aquelas questões ali. Mas se a gente seguir as orientações, mais uma vez, não tem como a gente fugir disso, né? Falando nesse contexto que a gente vem falando, mas se a gente seguir mais uma vez as orientações do Evangelho, a gente vai conseguir refrigerar a nossa alma, vai sossegar nossos corações e a gente vai começar a desvendar um caminho mais seguro. E outra coisa, usufruir as alegrias desse dia do mundo é permitido sim e devemos fazer sim. Agora, uma palavrinha que a gente tem que caminhar junto com a gente, equilíbrio, né? Porque a gente tem que, sim, estamos na existência material, temos que caminhar, temos que aprender com a existência material, mas precisamos também aprimorar o nosso espírito à luz do Evangelho. Então, a gente precisa, né, cada vez mais, de uma forma urgente, trabalhar esse equilíbrio dentro de nós, para que a gente possa usufruir com tranquilidade tudo que o mundo nos oferece, né? Sempre com moderação. A moderação é o caminho da luz. E vamos tentar, né, praticar isso e trazer isso para nossas vidas. Se a gente está no mundo, a gente não pode deixar de viver e usufruir as coisas do mundo. Tudo, como você mesmo falou, tudo é questão de equilíbrio. E sempre colocando Deus em tudo que a gente faça, né? E a gente vai conseguindo a moderação daquilo. E nem tudo que eu quero me convém. A gente tem que ter sempre a lucidez disso, porque, digamos, eu quero um bem que é de Margarete, é dela, a propriedade dela. Eu não posso simplesmente arrancar dela de uma forma ilícita só porque eu quero. Isso não me convém. Então, nem tudo que a gente quer e deseja nos convém. Então, que a gente sempre ache o equilíbrio dentro desse desejo e do que realmente é permitido para a gente conquistar, né? E adquirir e ter aquilo como felicidade. Está quase finalizando nossa doutrinária aqui, tem já um sinal aqui. Eu vou fazer só a última pergunta e finalizar para vocês, né? Como encarar a satisfação das necessidades materiais? Eu quero que vocês falem em breve, porque eu tenho um comentário rapidinho para falar de um livro aqui. Como um meio, né? E não como um fim. A gente necessita dessas questões, trabalhamos para isso de forma honesta, sem querer nada que é do outro, mas se nossos corações não estejam necessariamente lá. Como eu disse no início, é o meio, né? Como o meio.
e não como um fim. Não fazer disso a nossa razão de viver. É o que eu falei também, né, no início. Ter um coração caridoso, né? Entender que a necessidade material, que a vida material é importante, mas não se perder dentro dela. Entender que a gente, como o André falou aí, a gente é um meio. E se eu sou hoje mais favorecida, eu posso contribuir para um meu irmão que é menos favorecido. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de caridade. Então, é importante que a gente não se perca, né, com a matéria, que a matéria não consuma a gente, e a gente aprenda a consumi-la, mas de forma moderada. E não precisa ter muito para ajudar, né, nesse Exatamente. contexto da caridade. Não precisa ter muito. Vou esperar ter muito para ajudar. Não. O que você julga como pouco para você é muito para o outro. Então, que a gente desperte, né, nessa consciência, e a gente comece a olhar para os lados e comece a enxergar esses pontos, que a gente vai começar a dar os primeiros passos, caminhando nesse longo caminho que a gente tem aí de evolução, para nos tornarmos seres melhores. Bom, eu vou pedir permissão a vocês só para ler um trecho do livro O Monge Executivo. Vocês falaram tanto de felicidade, olha o conceito que ele traz. A felicidade é baseada em acontecimentos. Se as coisas boas acontecem, eu estou feliz. Se acontecem coisas más, eu estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que é isso que a gente deveria buscar, não a felicidade, que a felicidade é o sentimento que você traz diante de um acontecimento. A alegria não, é um sentimento mais profundo, que não depende das circunstâncias externas. A alegria é a satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos que destroem a alegria de viver. Então, que a gente sirva as pessoas, que aí a gente vai sentir a verdadeira alegria, né? E nesse momento de se sentir à disposição para servir, vamos nesses minutos já pedindo permissão para vocês para finalizar, porque nosso horário já está chegando aqui. Então, vamos nos preparar para a oração final. Eu gostaria de pedir a André para fazer essa oração final para nós. Por favor, André. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos pensamentos, nosso coração, para que possamos receber toda a bondade, todo o amor, todo o carinho que o nosso Pai está disponível a nos dar. Que possamos nos entregar a cada dia, a cada amanhecer, a cada noite, no final do nosso dia, nos render ao nosso Pai, como crianças que somos, em busca de um colo, de uma proteção, de uma orientação, para que possamos ser melhores a cada dia. Porque, para que a gente possa fazer do nosso lar, que é a Terra, um ambiente melhor, é preciso que a semente do amor germine em cada dos corações. Assim seja, um bom domingo a todos e que a paz, que o amor nos guie e nos conduza, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Um bom domingo para todos. Fique com Deus e muita paz no coração. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo, bom domingo, boa semana para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.